Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Esse é o programa Palavra Urgente, que veio aqui para te abençoar. Eu sou o pastor Tiago Pena e nós da Igreja Internacional da Graça de Deus temos esse propósito de enviar a mensagem do Evangelho e através desse programa temos feito isso há um bom tempo. Abra o seu coração e permita a Deus fazer uma obra tremenda. Não importa o que você esteja passando, há um Deus no céu que se manifesta aqui nesta terra por meio da fé. Se você crê nele, Deus vai fazer algo lindo. Abra o teu coração mesmo. Não deixe que a dúvida reine em você. Olha, prepara o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia, seja o que for, porque nós vamos daqui a pouco apresentar a Deus. E eu também tenho uma palavra para lhe dar. Essa palavra vai lhe ajudar e lhe fortalecer. Diz a Escritura Sagrada, se quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Para que a gente entenda o propósito de hoje, vamos dar início a esse testemunho de fé. Em janeiro de 2022, Larissa e Marcos descobrem a gravidez do primeiro filho, mas logo em seguida, ela é infectada pela Covid-19. Muita fraqueza e a dor abdominal era muito forte. Os médicos não sabiam se era por conta do Covid ou da gravidez. Mas fora isso, a gestação foi tranquila. Sempre que eu realizava exames, o bebê apresentava tudo dentro da normalidade. E ele nasceu dia 4 de setembro. Ele deu aquele choro, aquele choro alto, mas ao mesmo tempo depois ele deu uma parada. Os enfermeiros colocaram o Samuel aqui, no meu peito. Nesse momento eu senti ele bastante ofegante. Chamei a enfermeira e falei, olha, essa respiração desse bebê é normal? Ela falou assim, não é. Já chamei a pediatra para avaliar. Ela chegou, ela explicou. Mãe, ele teve uma apneia, tá? Lá dentro da sala de cirurgia. A pediatra levou ele para a UTI. E aí começou, né, toda a nossa luta dentro da UTI. Vocês sabem muito bem, quem é pai, quem é mãe, quando a luta é conosco é uma coisa, mas quando atinge os nossos filhos, a gente se entrega com mais força. E esse casal está vivendo isso quando o filho foi diagnosticado. Preste atenção nessa reportagem que vai tratar um pouco mais sobre esse tema de hoje. Segundo dados do portal Coronavírus Brasil, até agosto de 2025, houve um acumulado de mais de 39 milhões de casos de Covid-19 no país. Em janeiro de 2022, aos 34 anos, o jogador de futebol Lionel Messi foi infectado pelo vírus, chegando a declarar que seus pulmões foram afetados de tal forma que ficou impossibilitado de correr durante 1 mês e meio. A Organização Pan-Americana da Saúde aponta que entre 2020 e 2021, em todo o mundo, cerca de 13 milhões de pessoas morreram vítimas dessa enfermidade. A doença pode gerar sequelas como dificuldade de memória e concentração, cefaleia, palpitação cardíaca, tosse, distúrbios de sono, depressão e dor nas articulações. Nós trouxemos hoje aqui um clínico geral, o Dr. Orlando, e ele vai falar um pouco mais, explicando um pouco mais sobre o coronavírus. Acompanhe. Covid-19 é uma afecção, uma doença contagiosa, tá? Transmitida por um vírus chamado coronavírus. Os sintomas principais seriam a febre alta, tosse, dores musculares, prostração, ok? E a síndrome respiratória aguda grave. Geralmente os sintomas surgem, o melhor prazo, assim, surge mais ou menos uma semana após o contágio. Então nós temos que estar atento para usar os meios profiláticos quando você está diante de alguém que apresenta uma síndrome gripal. Quais são? Higienização das mãos. Frequentemente, evitar de levar as mãos para os olhos, nariz e boca. Álcool gel, pegou em dinheiro, qualquer objeto, álcool gel para desinfetar ali, usar máscara e mesmo assim, de máscara, quando o paciente espirra ou vai tossir, a gente recomenda um lenço de papel descartável e bote até por cima da máscara, para ele não disseminar o vírus, que tem muitas máscaras que o vírus até
passa o vírus SARS-CoV-2. Então, uma vez detectado esse paciente que não precise de uma internação, só o isolamento e um tratamento sintomático, antitérmico para febre e analgésicos para as dores musculares, e o paciente fazer uma superalimentação em repouso e ser vigiado. No exato momento que ele começa a manifestar uma dispneia, uma dificuldade respiratória, você tem que encaminhar para o hospital, tá? Agora, 5% evolui para uma forma grave até o óbito. Muitos morreram por insuficiência respiratória aguda. Com relação ao tratamento desses pacientes, é a observação. Eles começaram a prescrever cloroquina e ivermectina, dizendo que dão bons resultados para a Covid. Pura balela. A vacinação, ela é o instrumento que nós temos para formar anticorpo no organismo, para que os pacientes se tornem resistentes ao contato com o vírus, tá? É o único tratamento, é a vacina. Olha o quanto o nosso amigo, doutor, falou sobre o caso que essa família passou. E obviamente que muitas famílias, há alguns anos, têm passado por isso. Mas eu quero que você continue acompanhando esse testemunho de fé de hoje. Vamos lá. No segundo dia de internação na UTI, Larissa percebe que a saturação de Samuel começa a cair. Quando eu vi 70, 69, 68, quando eu vi 62 a saturação dele, chamei a enfermeira. E começou ali a conversar com ele, a tentar animar ele, falar: Samuel, respira. Era como se ele não soubesse respirar. E aí os médicos decidiram colocar ele no CPAP. Mas ao mesmo tempo eu tinha no meu coração que Deus estava na situação de tudo, que Deus estava trabalhando ao nosso favor. E mesmo no CPAP, em alguns momentos, ele teve apneia, teve uma tarde que ele teve assim uma sequência de 3 apneias. Foi uma rede de oração muito grande. Todo mundo se uniu em oração pela vida do Samuel. No 7º dia, Deus usou a vida de uma médica. Ela olhou para ele e falou assim: por que essa criança está com o CPAP? Me passa o caso. E aí ela falou assim: tira o CPAP desse bebê. E eu estava ali olhando e falando: Deus, é o Senhor agindo, eu tenho certeza. Porque as outras tentativas de tirar não deram certo. Depois disso, não teve mais nada. Ele só foi melhorando. Ele saiu da UTI depois de 15 dias e fomos para o quarto. E ali eu ouvi o agir de Deus naquele momento na vida do Samuel, mesmo sabendo que a situação dele era complicada. Uma corrente de oração foi feita em favor do Samuel, desse bebê. Nós cremos, eu vivi isso há pouco tempo, nossa igreja em Belfor Roxo, quando uma mãe, uma gestante, já havia recebido um diagnóstico do médico dizendo que, olha, ainda que o seu filho venha a nascer, ele não vai suportar. Mas domingos atrás, para a glória de Deus, estávamos consagrando ele no altar do Senhor. Me veio essa recordação. Mas as pessoas que se apegam à palavra, a gente entende toda a dificuldade, o grau de dificuldade, mas nós que somos da fé, nós nos apegamos à palavra de Deus. E olha, está escrito em Salmos 34, no versículo 19, assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo. Nós servimos a Deus, a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Reconhecemos não somente pelos relatos bíblicos, mas pela nossa própria vivência de fé, pela experiência que nós temos caminhando com Deus em nossa própria vida. E eu, como pastor, através da vida dos membros da igreja, nós vemos o agir de Deus. Mas isso não quer dizer que as aflições, elas não existam. Elas existem e são muitas. Ora, é uma questão de saúde física, saúde mental, financeiro, familiar, enfim.
Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: mas o Senhor livra o justo de todas elas. Em todas as suas aflições, busque a Deus. Em todas, sejam das mais graves, obviamente, busque a Deus, ou daquelas que naturalmente você é tentado a deixar para lá. Não faça isso. Busque a Deus em todo o tempo, porque o salmista viveu isso, o livramento das aflições. Você também viverá em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Como abençoou essa família, como fez essa obra tremenda nessa casa. Nós vamos acompanhar a terceira parte desse testemunho de fé, o desfecho maravilhoso do nosso Deus. Nós estávamos no quarto já, só aguardando o resultado da polissonografia. Mas falaram que teve uma alteração e que estava esperando a otorrina para conseguir dar a alta. Quando foi no dia seguinte, passou o dia inteiro, a otorrina não apareceu. E aí eu comecei a orar dentro do banheiro. Eu falei, não vai ser amanhã, Deus. Hoje o Senhor vai mandar essa otorrina aqui para dar boas notícias. Quando eu saí do banheiro, ela estava encostada na parede e só olhando para o Samuel. Falou assim, por isso que eu gosto de não somente acreditar no que eu vejo nos exames. Eu gosto de avaliar o paciente, porque eu cheguei aqui, pensei que ia encontrar uma criança e encontrei outra. O que eu posso dizer para você é que eu encontrei um bebê pleno, respirando plenamente. Está liberado, a alta está dada. Para nós foi uma alegria muito linda, no nome de Jesus. O Samuel hoje tem 1 ano e 6 meses, é um bebê totalmente ativo, já anda, fala algumas palavras, brinca muito, gosta de interagir. Ele não apresentou mais nada desde que a gente saiu do hospital, porque quando eu olho para Samuel, eu olho assim, é o meu milagre. E esse Samuel vai ser idêntico da Bíblia, vai crescer diante de Deus e também diante dos homens. Que essa família seja cada dia mais abençoada, assim como a sua. Que as crianças da sua família também sejam abençoadas nesse momento. Muitas outras pessoas viveram coisas extraordinárias de Deus e nós temos isso tudo registrado no YouTube do Palavra Urgente. Dá um pulinho lá, acesse esses programas, assista e compartilha também, porque a bênção de muitas pessoas já foi preparada através desses testemunhos de fé. Você também pode acessar o Instagram do nosso programa e conhecer um pouco mais o nosso trabalho, tá bom? Vamos orar, pessoal. Vamos fazer o que essa família fez, o que outras pessoas fizeram em favor da vida de Samuel, e Deus também irá nos atender. Vamos unir a nossa fé. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que livra o justo de todas as aflições. Muitas pessoas estão aflitas agora, Pai. Livra essa pessoa, livra esse casamento, livra, meu Pai, esta mãe, este pai, livra esses filhos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder alcance a cada um, aonde quer que eles estejam, Senhor, que eles percebam agora o poder do Senhor, em nome de Jesus. Beba desta água. Receba a sua vitória em nome de Cristo Jesus. A vitória da sua família, a vitória da sua empresa. Olha, muitas coisas vão ser necessárias você passar por uma bateria de exames. Vá, porque vai ficar até mais forte o seu testemunho, que vai testificar a obra de Deus, naquilo que até o homem mais sábio não conseguia imaginar, que Deus era poderoso para fazer, ele vai entender a grandeza desse Deus. Deixa eu te dar um endereço aqui, antes da gente terminar esse programa de hoje. A Igreja da Graça em Belfor Roxo, ao qual eu sou pastor, está de portas abertas para receber você, receber os seus amigos e familiares. Nós estamos no centro da cidade de Belfor Roxo. O endereço é Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Você está acompanhando imagens
no salão da nossa igreja, onde você poderá ali, com total paz e tranquilidade, buscar a presença desse Deus. Você pode levar suas crianças, os seus jovens, tem lugar para você estacionar. Nós vamos ter muita alegria em te receber. Quartas e sextas eu te atendo, 8 horas da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, e os domingos especiais, 8 horas e às 18 horas. Vai ser uma bênção poder contar com a tua presença lá. Você também pode ir no Instagram da nossa igreja para conhecer outros horários, outros cultos, a equipe de fé, @IGD Belfor Roxo. Vai lá, quer seguir a gente? Vai ser uma satisfação poder ter você como meu amigo no Instagram, tá bom? Vamos encerrando aqui. Você vai ficar ainda com um clipe da Graça Music, tá bom? Deus te dê um dia maravilhoso. Fica na paz. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós